Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da Engemática. Hoje nós vamos falar sobre o novo recurso de proteção de tela desenvolvido e disponibilizado no nosso PDV Caixa e nosso módulo de retaguarda, o módulo PDV ADM, certo? Qual a utilidade desse novo recurso? Com o novo recurso podemos aproveitar o tempo em que eventualmente o PDV fique ocioso e aí, com esse tempo de ociosidade, o sistema poderá, se configurado, exibir uma proteção de tela personalizada. E essa proteção de tela, ela pode atender diversos nichos, desde a propagandas do próprio estabelecimento, como por exemplo o destaque das promoções, destaque dos encartes, bem como qualquer outra imagem de divulgação do estabelecimento. Então, para que a gente possa utilizar isso, é necessário fazermos dois cadastros, na verdade, um cadastro e uma configuração dentro do nosso módulo ADM, tá certo? Primeiro ponto, nós vamos abrir aqui o nosso módulo administrativo. Então, nós vamos para a parte de cadastros, que é em sistema, e nós vamos em configuração da proteção de tela, tá certo? Esse é o primeiro menu. Aqui é possível listar todos os que estão cadastrados. O cadastro é feito por loja. Então, se o estabelecimento tiver mais de uma unidade, pode ser cadastrado proteções de tela para cada supermercado, para cada estabelecimento comercial, tá certo? Nós temos aqui uma legenda no rodapé da tela. Na coloração verde estão disponíveis, as amarelas estão suspensas, as vermelhas estão canceladas e as roxas estão expiradas. O cadastro é muito simples, é só vir aqui no botão incluir, é selecionado qual loja em que você vai fazer a inserção dessa nova proteção de tela. Você vai inserir uma categoria, nesse caso aqui você não precisa cadastrar previamente, tá? Eu já tenho uma categoria aqui chamada Natal, porque eu cadastrei anteriormente essa categoria apenas preenchendo nessa tela. Então, por exemplo, o próximo feriado será no mês de outubro, Dia das Crianças. Então, eu posso criar aqui, ó, Dia das Crianças, e aí ele passa a assumir como uma nova categoria. Vou dar uma descrição, tá? Apenas para lembrete. Vou dizer qual é a ordem dessa imagem, eu posso ter mais de uma imagem, e vou dizer qual é o período em que essa imagem vai ser executada, tá? Data de início e data fim, muito semelhante ao que nós temos com data de promoção. Selecionaremos o tempo de exibição daquela imagem em si, tá? Então cada imagem pode ter um tempo em tela diferente, tá? E qual vai ser a situação da imagem, tá? Então entre aqueles status que nós vimos na tela anterior, se está suspenso, está disponível ou está cancelado. Um ponto muito importante é que, embora nós tenhamos recomendações aqui de largura e altura, o sistema vai permitir que você insira imagens em outras proporções. Mas é importante buscar atender esse parâmetro para que a imagem fique salva na proporção correta, ok? O que nós vamos precisar aqui na próxima etapa é gravar, tá? Não vou inserir nenhuma imagem agora, vou levar em consideração as que a gente já tem. Tá? Vou pegar aqui a do Natal. Então nós temos aqui as imagens de Natal, todas as que estão gravadas, tá? São elas. E aí nós temos aqui a parte das imagens que nós cadastramos, tá? Elas estão disponíveis. Perceba, estão configuradas com a ordem. O tempo de exibição, se você não setar, você vai ter um tempo padrão, mas você pode determinar o tempo entre elas, ok? E aí nós temos as imagens. Para essa demonstração, nós temos 4 imagens na sequência que vocês estão visualizando. A data aqui está no futuro bem distante, 2034, então elas não vão expirar tão cedo, tá? Então são essas 4 imagens. Uma vez que eu crio toda a parte de categoria, coloco a ordem, o tempo de exibição e se ela está disponível ou não, a partir daí essas imagens elas vão ser exibidas no seu PDV. Um detalhe importante é que para ativar esse recurso você vai precisar vir aqui em sistemas e depois nós vamos em configurações, tá? Nessa parte de sistema configurações nós vamos fazer duas alterações importantes nos parâmetros do sistema. Estão logo na primeira tela de configurações. Aqui na aba de diversos, configurações 1, nós temos os itens 13 e o item 14, tá? O item 13, ele verifica se o tempo limite para o bloqueio de tela
no caixa se ele está habilitado ou se está desativado. Então vou aplicar aqui quantos minutos, a partir de quanto tempo ocioso, o meu caixa vai entrar no modo de proteção de tela, tá certo? Então nós vamos definir aqui em minutos, até de 1 minuto até 10 minutos, qual é o tempo que ele vai entrar em proteção de tela. Eu vou colocar para essa finalidade 1 minuto, visto que precisamos demonstrar aqui no vídeo. E o item 14 pergunta se vai ser exigido senha ou não para retornar da proteção de tela. Isso aqui é um nível de segurança, às vezes o colaborador se ausentou e ao se ausentar ele vai bloquear a tela e ele só vai liberar esse caixa novamente mediante a senha do colaborador que está logado no turno daquele caixa, tá? Para essa finalidade aqui eu vou deixar como não, tá? Mas caso seja necessário o bloqueio por senha, é só ativar como sim. Ativei a configuração, salvei, ele já está em vigor. Aqui temos o nosso caixa, tá? Nós vamos acelerar esse vídeo, obviamente, mas vamos aqui aguardar 1 minuto para verificar a proteção de tela. Voltamos assim que o 1 minuto for concluído. Pronto, pessoal, aqui nós já temos nossa proteção de tela em execução, tá certo? O sistema ele vai entrar nesse modo de execução de proteção de tela. Aqui nós temos o nome do computador, tá certo? Então qual a estação que está executando essa imagem, o nome do login, né? O login do colaborador que está atrelado ao turno nesse terminal, a data e a hora com os minutos, tá? Então a proteção de tela ela está em execução. Obviamente que essas são imagens apenas ilustrativas, mas aqui você poderia passar em tela, né, um encarte, até mesmo propaganda de terceiros, como é muito comum em alguns estabelecimentos um pouquinho maiores, tá certo? Então você pode fazer a sua campanha de Páscoa, Natal, Dia das Crianças, ofertas, e dessa forma você vai fazer aproveitamento do tempo que tem de ociosidade em seus terminais. Ao retornar, o colaborador retornar, basta que ele clique ou dê Enter. No caso da proteção de tela com a exigência da senha, será exigido login e senha para o colaborador. Nesse caso aqui, nós configuramos para não exigir. Ele já tornou o caixa disponível para a próxima venda. Então, o recurso que nós implementamos é esse, já está disponível e caso você tenha dúvida de como configurar, qual é a melhor forma, o nosso suporte ele está à disposição. Nossos contatos estão aqui embaixo nesse vídeo. Será um prazer atender cada um de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.